o que é perímetro e como somar. Perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de uma forma, principalmente das planas. Por isso que hoje nós vamos aprender mais também sobre o geoplano, porque ele é uma ótima ferramenta para aprender sobre as formas planas. Agora que vocês já aprenderam o que é perímetro, vamos resolver o problema a seguir? João ali precisa cercar sua fazenda retangular que possui 150 metros de comprimento e 100 de largura. Se ele der 3 voltas de arame na sua propriedade, quantos metros de arame ele precisa comprar? Agora vocês terão um tempinho para formular suas estratégias e tentar resolver o problema. Antes da gente resolver o problema juntos, vamos refletir sobre algumas coisas? Qual foi a primeira estratégia que vocês utilizaram para resolver esse problema? Qual foi a primeira forma que vocês pensaram em resolver? Somar todos os lados, porque o perímetro é a soma de todos os lados? Multiplicar a parte de cima pela de baixo, somar? Ou pensar em alguma outra coisa? Qual é o formato da fazenda? E como chegaram a esta conclusão? Essa é fácil, né? Porque o próprio problema já estava dizendo que era uma fazenda retangular. Então, a nossa figura só pode ser um retângulo, né? Como fizeram para encontrar o perímetro da fazenda, considerando que não havia nenhum desenho no problema? Bom, se a gente tem o valor de 2 lados de um retângulo, a gente consegue saber o valor dos outros 2 lados. Mas seria possível chegar ao resultado sem encontrar o perímetro da fazenda? Eu acho que não, né? Porque como é que a gente vai conseguir passar 3 vezes o arame em volta da fazenda se a gente não souber o valor que a fazenda tem por inteiro? Então vamos lá, vamos começar a pensar juntos para resolver o nosso problema. Como a gente estava falando, o próprio problema diz: é uma fazenda retangular que possui 150 metros de comprimento, que é a parte maior, e 100 metros de largura. Vamos fazer olhem ali na imagem. Nossa fazenda é um retângulo, consequentemente a parte maior mede 150 e a parte lateral, que é menor, mede 100, porque 100 metros é menos do que... Como nós estávamos conversando, nossa fazenda ela é um retângulo. Então, se em cima ela mede 150, embaixo ela vai medir 150, porque a superfície de cima e a de baixo é igual. E as laterais a mesma coisa. Se o lado direito mede 100 metros, o lado esquerdo, consequentemente, vai medir 100 metros. Já que os lados iguais têm medidas iguais. Então, para iniciar o cálculo do perímetro da fazenda, a gente pode fazer de 2 formas. Ou a gente soma todos os lados, 150 mais 150, mais 100 mais 100. Somando tudo, vai dar 500 metros. Ou a gente pode fazer 2 vezes o 150 mais 2 vezes o 100. 2 vezes 150 vai dar 300 e 2 vezes o 100 vai dar 200. Somando 300 com 200 também vai dar 500 metros, que é o resultado do nosso perímetro, a soma de todos os nossos lados. Mas o nosso desafio não acaba por aqui. O perímetro da fazenda é de 500 metros, mas nós ainda não resolvemos o problema. O que o enunciado fala? Se ele der 3 voltas de arame em sua propriedade, quantos metros de arame ele vai precisar comprar? Então, se o contorno da fazenda inteira, que é o nosso perímetro, é de 500 metros e ele quer dar 3 voltas de arame, a gente pode fazer de 2 formas também. Ou a gente faz o 500, que é o perímetro, vezes 3, que é a quantidade de voltas que o fazendeiro quer dar de arame na fazenda. 500 vezes 3, 1.500 metros. Ou a gente pode também somar 500 mais 500 mais 500, que no fim também vai dar os 1.500 metros. Ou seja, quantos metros de arame nosso fazendeiro precisa comprar para cercar a propriedade dele 3 vezes, dá 3 voltas de arame? 1.500 metros de arame. Muita coisa, né? Então, observe essa imagem. Considerem como uma unidade de comprimento, 1 UNIC, o segmento destacado.
de um pontinho a outro. Essa linha vermelha está bem destacada. Então, a distância entre dois pinos consecutivos no geoplano será 1 unidade de comprimento, sendo que o perímetro é a soma das medidas dos comprimentos dos lados. Agora, a prof vai desafiar vocês. Vamos fazer em conjunto, tanto eu quanto vocês, agora usando o geoplano virtual, um polígono. E esse polígono, esse aqui é o geoplano online, que eu já tinha mostrado no slide anterior. O nosso desafio é formar um polígono usando 8 de unidade de comprimento, né? Então, um perímetro de valor 8. Eu vou fazer bem coloridinho usando o geoplano para vocês reconhecerem bem certinho. Desse ponto até aqui é 1 unidade de comprimento. Então, vamos lá? Agora a prof vai fazer outra forma geométrica para vocês compreenderem melhor. Vou fazer também coloridinho. A gente vai fazer um retângulo. Nosso retângulo ele vai ter, deixa eu pensar, vamos fazer de 12. O perímetro dele vai ser 12, então vamos formar um retângulo com 12 de perímetro. Lembrando que de um pontinho a outro eu tenho 1 unidade de comprimento. Agora a prof vai fazer outra forma geométrica para vocês compreenderem melhor. Vou fazer também coloridinho. A gente vai fazer um retângulo. Nosso retângulo ele vai ter, deixa eu pensar, vamos fazer de 12. O perímetro dele vai ser 12, então vamos formar um retângulo com 12 de perímetro. Lembrando que de um pontinho a outro eu tenho 1 unidade de comprimento. Agora a prof vai fazer. Agora é a sua vez. A proposta da aula de hoje é: vamos calcular o perímetro dos objetos próximos de vocês utilizando uma régua. Qual o perímetro do seu caderno? Então agora a prof vai calcular com vocês o perímetro do caderno utilizando a régua. E depois vocês podem utilizar a régua ou qualquer outra unidade de medida para calcular outros objetos que vocês tenham perto. O penal, o perímetro do penal, ou uma borracha, coisas assim que vocês quiserem. Dependendo de algum brinquedo que vocês tenham aí, vocês vão se divertir e vão estar aprendendo o que é o perímetro. Então vamos lá. Para calcular o perímetro dos nossos cadernos, a gente vai usar somente uma régua. E a nossa unidade de medida vai ser o centímetro, porque as nossas réguas elas têm 30 centímetros. Para medir, eu peguei um caderno pequenininho, porque minha régua dá conta de medir um caderno menorzinho. Ele é do Mickey, tem umas coisinhas assim pra eu anotar. É mais que um bloquinho de notas, mas serve. É o que tinha por perto. O meu caderno, bloquinho que seja, ele tem 11 centímetros de largura e de comprimento ele tem 15 centímetros. Olha, esse aqui é o comprimento dele. Como a gente viu, a nossa fazenda ela é um retângulo e o meu bloquinho também é um retângulo, né? Ou seja, a parte a lateral é igual a outra e a superfície de cima é igual à superfície de baixo. Ou seja, 15 centímetros aqui também mede 15 centímetros. Aqui mede 11 centímetros, aqui vai medir 11 centímetros também. É a mesma coisa o caderno de vocês. Pra gente calcular o perímetro, a gente só precisa somar tudo, né? Então, a gente pode calcular de duas formas. 15 centímetros mais 15 centímetros mais 11 centímetros mais 11 centímetros. 15 mais 15, 30. 11 mais 11, 22.
Então, o nosso caderninho, meu bloquinho, no caso, tem 52 centímetros de perímetro. Outra forma, a gente pode fazer 2 vezes o 15, 30. 2 vezes o 11, 22. E somar 30 com 22, que vai dar 52 centímetros, igual a gente fez para descobrir o perímetro da fazenda. Agora, vocês podem calcular o perímetro do caderninho de vocês e de outros objetos que vocês acharem aí na casa de vocês. Olá, alunos! Agora nós vamos continuar a nossa aula comigo, o professor Jonathan. Eu espero que vocês gostem bastante. Nossa temática de hoje é sobre o geoplano na malha quadriculada, sobre as formas geométricas e sobre perímetro. Então, nós vamos começar desenhando uma forma geométrica que eu acredito que vocês conheçam, que é a pirâmide. A pirâmide ela é muito legal, porque nós não vemos ela tanto assim nos nossos dias, mas nós conhecemos ela principalmente de um monumento, né? A famosa pirâmide lá do Egito, as pirâmides, né, do Egito, que são mais do que uma. E a pirâmide é muito legal da gente trabalhar, porque ela tem várias faces, né? E dentro dessas faces a gente consegue fazer alguns desenhos bem legais para que a gente possa simplificar algumas coisas. Perceba que nessa pirâmide aqui, nós temos a base, uma face que está de costas para nós, a outra face de costas para nós e uma face que seria essa face frontal aqui. Então, nós temos a base, uma face, duas faces, três faces e a quarta face virada para nós. Nós temos uma, duas, três, quatro vértices e nós temos uma, duas, três arestas, quatro, cinco arestas e seis arestas aqui, certo? A pirâmide, veja bem, ela é uma forma geométrica que nós não utilizamos muito no nosso dia a dia, né? Não está presente em casas, em alguns telhados de casa até a gente encontra. E a gente pode trabalhar pensando o quê? Se nós pegássemos uma régua agora, e a cada pontinho desse aqui, ó, suponhamos que tenha exatamente 1 centímetro. Então, vou até colocar aqui para vocês, ó, 1 centímetro. Quantos centímetros nós teríamos ao final da base, ao final dessa aresta? 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Então, a gente já sabe que essa base ela tem 4 centímetros em cada aresta da base, né? Legal. Nós poderíamos estipular um tamanho para essa aresta aqui também. Então, ó, um ponto ao outro, um ponto ao outro, um ponto ao outro, seriam 4 centímetros. É claro que nós estamos trabalhando aqui com uma diagonal, então não seriam 4 centímetros exatos, mas vamos trabalhar com 4 centímetros também. Do outro lado, nós também teríamos 4 centímetros. E nessa última aresta aqui, ó, do fundo, nós também teríamos 4 centímetros. Tá bom? Se nós somássemos todos, 4, 8, 12, 16. Né? Somando estas arestas aqui. Mas é claro que nós temos outras a serem somadas. Só queria exemplificar para vocês, para que vocês possam entender que existem vários lados, várias arestas, e que cada aresta dessa pode ser somada para que a gente tenha um metro quadrado da pirâmide. Mas nós podemos trabalhar com outras formas para explicar uma outra coisa que é muito interessante. Pense agora num quadrado. Vou desenhar um quadrado aqui para vocês. Este quadrado ele vai ter o tamanho exato de 8 metros quadrados. Por quê? Porque nós vamos fazer a soma dos lados. Para ter 8 metros, cada lado tem que ter 2 centímetros. Então, se nós somássemos todas as arestas do quadrado são 4, e se cada aresta tivesse 2 centímetros, nós teríamos 8 centímetros, tá? 8 centímetros quadrados. Então, vamos colocar lá, 8 centímetros ao quadrado. Mas nós poderíamos desenhar um retângulo aqui. Professor, o retângulo ele pode ter a mesma metragem do quadrado? Ele pode, mesmo sendo uma forma diferente. Se eu desenhasse um retângulo aqui,
tentar desenhar mais ou menos retinho, tá bom? Não vai ficar exatamente, mas vou desenhar mais ou menos para vocês. Para esse retângulo ter 8 metros quadrados, nós teríamos que ter uma metragem similar não, né? Igual ao quadrado. Deste lado aqui, ó, nós poderíamos ter 1 centímetro. Do outro lado, exatos 1 centímetro também. E aqui nas duas arestas maiores, nós poderíamos ter quanto para chegar em 8 centímetros quadrados? 3 de cada lado. E aí nós poderíamos fazer a soma de todos os lados. 3, 6. Já seriam 6 centímetros quadrados. 1 e 1 já seriam mais 1 centímetro quadrado. Então, nós teríamos neste retângulo exatamente a mesma metragem do quadrado. E isso é muito legal, a gente entender que as fórmulas, elas são muito... as fórmulas não, as geometrias, né, as formas geométricas, elas são muito interessantes porque mesmo tendo características diferentes em sua forma, elas podem ter a mesma área, elas podem representar a mesma área. Então aqui nós temos 8 centímetros também. E isso que nós queríamos passar para vocês hoje. Além disso, nós trabalhamos com a grandeza, né, de se medir por centímetros essas formas. Então, trabalhando lá o conteúdo de grandezas e medidas, nós temos os centímetros, os metros, que são modalidades para se medir, sei lá, um espaço qualquer ou o tamanho de um objeto, né? E isso é muito interessante a gente entender, que nós podemos misturar todos esses conteúdos aqui de geometria, de perimetria, de grandezas e medidas, unidades de medida. E além disso, nós poderíamos estar colocando aqui uma régua. Nós estamos fazendo esse plano aqui de aula virtualmente, mas se nós estivéssemos no presencial, quem sabe nós poderíamos fazer uma régua. E aí, quando a gente pensa em fazer a régua, nós estamos falando de um instrumento de medição, e aí nós poderíamos estar utilizando não só os pontinhos, mas nós poderíamos estar fazendo um distanciamento entre eles e colocando esse distanciamento no papel para visualizar, realmente visualizar, porque aqui nós estamos falando, mas eu não estava desenhando nada. E aqui nós podemos colocar efetivamente uma régua virtual, onde a gente pudesse visualizar cada centímetro desse e entender que ele está presente ali. Entender que esse centímetro existe e que a cada espaçamento exatamente igual de 1 centímetro, nós teríamos uma régua. E em cima disso a gente poderia trabalhar a perimetria. Então aqui eu estou fazendo uma régua virtual. Eu estou desenhando a régua, mas nós poderíamos estar usando a régua de verdade. Então nós teríamos um distanciamento aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, seguindo a mesma ordem dos pontos, e eu poderia estar pedindo para vocês, olha, desenhe um quadrado com 3 centímetros de altura, e daí vocês pegariam a régua e subiriam aqui, ó, contando 3 centímetros. Agora eu quero 4 centímetros de largura, 3 centímetros, 5 centímetros. E vocês teriam no presencial com a régua manipulando sobre a malha quadriculada essa atividade. Então é isso que a gente gostaria de mostrar para vocês hoje. Eu espero que isso tenha complementado o conteúdo que as professoras Gabriele e Amanda explicaram para vocês. E até a próxima aula.